Graça e paz, amados, como é maravilhoso começarmos a nossa semana olhando para a palavra de Deus. Essa semana queremos andar no tema Vivendo a Unção e o Poder do Espírito Santo. É tão importante nós compreender que Deus planejou algo sobrenatural para que eu e você vivamos, ou seja, propósito, e até o cumprimento, até nós nos encontrarmos com o Senhor e o cumprimento dos propósitos, há um processo que nós precisamos andar nesse processo. Então, às vezes a gente pensa que é o fim de muitas coisas, quando é realmente o início de todas as coisas. Quando a gente conhece Jesus, a gente pensa, bom, agora está pronto. Não. É o começo de uma nova vida, de um novo momento, de uma etapa diferente na nossa vida. E o Senhor fala na sua palavra, que a gente tem meditado nesses dias, em 3 níveis de conhecimento, de aprofundamento, de vida, de intimidade, não sei que título que a gente poderia dar, com o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que o Senhor fala que o Espírito Santo estaria conosco, convosco. Então, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, é o Senhor já habitando em nós. Só que esse período é um período que ainda a gente tem dúvidas, é um período ainda que Pedro negou Jesus, é um período ainda que a maioria da igreja, infelizmente, se contenta em viver com o Espírito Santo simplesmente nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e esse é tão inicial para aquilo que Deus tem para mim e para você. Então o Senhor diz que nós teríamos outras etapas e nós não podemos nos acomodar. Eu entendo que a maioria da igreja se acomoda. Bom, estou salvo, então vou me acomodar, não vou fazer mais nada e vou viver assim até o final da minha vida. Não é isso que Deus tem para nós. O segundo nível é o Espírito Santo em nós. Aí ele já começa a nos guiar. Então, o primeiro nível é aquelas pessoas que vivem caindo, é prostituição, é adultério, é pornografia, aquelas coisas tão básicas, que o diabo parece que não tem estratégias novas, sempre é as mesmas e nós continuamos enredados. Agora, quando andamos mais e provamos do Espírito Santo habitando em nós, agora nós começamos a produzir o que a Bíblia fala do fruto do Espírito, ou seja, o Senhor já começa a nos guiar, ou seja, nós somos guiados pelo Espírito e não pela nossa carne. Nós temos prazer em não semearmos na nossa carne, mas semearmos para o Espírito, ou seja, temos prazer na oração, temos prazer na leitura da palavra, temos prazer em estar na igreja. Hoje, a quantia de membros que faltam cultos, às vezes é compreensível, tem uns que trabalham, tem uns que estão viajando, ok, mas muitas pessoas, ou até doentes, acamados, isso é compreensível, mas muitas pessoas optam por não estar na igreja. Então, ainda não tem essa necessidade, não são guiados pelo Espírito e se esforçam e vivem caindo e tropeçando. Mas o Senhor quer que eu e você venhamos chegar no terceiro nível, que é Atos 1:8, que o Espírito Santo viria mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, agora é sobre vós. Então, o Espírito Santo conosco, o Espírito Santo em nós e sobre nós. E aí sim, aí o Espírito Santo nos usa, nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos disciplina nas coisas de Deus, é o poder do Senhor, não é o culto aqui. Quando acordamos cheios do Espírito Santo. Quando andamos pela rua, andamos cheios do Espírito Santo. Quando estamos no nosso trabalho, trabalhamos cheios do Espírito Santo. Quando tratamos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, a nossa família, somos cheios do Espírito Santo. E esse é o projeto de Deus. Deus tem projetos e é que eu e você possamos ser usados poderosamente para a glória e honra e louvor do seu nome. Que nós possamos alcançar
detectar na nossa vida se estamos no primeiro, no segundo ou no terceiro nível andando com o Senhor. Há propósitos de Deus que só vão se cumprir se nós entendermos que o Espírito Santo precisa estar sobre nós, nos enchendo de poder, dos dons, da autoridade, do fruto, produzindo fruto na nossa vida, para que as outras pessoas sejam impactadas com a unção de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Que Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe.